Voltei. Tá aqui. Chacina de Dorverlândia. Então, tava a gente lá trabalhando no laboratório, na investigação de uma chacina, né? Um homicídio de 8 pessoas, mesma família. Os melhores e os maiores investigadores dentro do caso, né, no interior daqui do estado, também já tinha mobilizado uma grande força-tarefa, e aí foi para reprodução simulada, porque a gente tinha um autor e tinha que confrontar, então, o depoimento, o testemunho, né, a confissão do acusado com os fatos, né, se aquilo que ele dizia era real, porque muitas informações ainda não haviam sido claras. Será que ele agiu sozinho? Né? Porque ele tinha dito que tinha ido sozinho, mas será que era possível uma pessoa sozinha matar 8 pessoas dentro do mesmo local? Então, coisas assim precisavam ser esclarecidas. A vítima tinha sofrido violência sexual, né? Em que momento que isso aconteceu? Né? Nesse caso, por exemplo, foi um caso que a violência sexual foi depois do homicídio, né? A vítima já estava morta. Então, assim, são coisas que ainda faltavam ser esclarecidas. E aí, normalmente, entra a reprodução simulada como uma das últimas perícias nos últimos casos. Assim. Só no caso, principalmente quando a gente tem confronto de depoimentos, para verificar se aquilo condiz com o fato, né? Larissa, Fala. esclarece uma coisa aqui pra gente. A violência, na verdade, que aconteceu foi depois do Depois da morte. depois da morte. Então foi com o É, cadáver. foi com o cadáver. Nesse caso, sim. E aí foi a reprodução simulada. Nessa reprodução simulada foi lá o acusado, porque tem que estar todas as partes envolvidas no caso, sempre tem que ir. A pessoa que está fazendo depoimento, as testemunhas, foram os delegados, né? No caso eram foram 4 delegados, incluindo o piloto, que era o delegado, e mais 2 peritos nossos, né? Que inclusive eram primos aqui. Um deles era colega meu de curso de formação, entramos juntos. E foram fazer a perícia. Infelizmente, uma tragédia atraiu outra tragédia e houve-se a queda, então, do helicóptero da Polícia Civil, matando todos os 7 integrantes, incluindo o assassino do caso, os delegados, os 4 delegados e os 2 peritos nossos. Foi um dia de terror dentro da Polícia Técnica Científica. E, assim, é o que a gente chama de um acidente em massa. É um pequeno acidente em massa, né? E nisso, aí entra outra perícia, né, para tentar averiguar toda a questão, investigação do acidente de helicóptero. Tanto a perícia de local, a medicina legal, e nesse caso o DNA trabalhou veementemente, porque precisava fazer a identificação dos cadáveres. E falo normalmente em desastres assim de massa, o que acontece é muita fragmentação de cadáveres, né? Então o DNA não identifica um corpo, identifica partes de um corpo, né? E aí a gente precisa identificar todas as partes do corpo. É bastante trabalhoso do ponto de vista laboratorial, né? E nisso a gente trabalhou veementemente para tentar identificar os nossos colegas, né? Não foi fácil. Então a gente acompanhou, fez todo o trabalho, desde a coleta de amostras de cadáveres, coleta das famílias, né? Nesse caso houve uma preservação das famílias, a gente foi na casa das famílias mesmo realizar essas coletas e trabalhando sobre a imprensa em cima da gente. Deu bastante repercussão nacional. Trabalhamos aí dia, noite, sem parar, na identificação de todo mundo para liberar os corpos o mais rápido possível para as famílias. Nesse caso aí mesmo, para mim foi o pior de todas as perícias que eu já trabalhei durante a minha carreira, foi a mais marcante e para mim a mais difícil de falar até hoje. Porque a gente conhecia as pessoas, né? Eram nossos amigos, então foi fácil lidar com isso. E a gente, esse dia, foram 2 dias que eu trabalhei sem dormir. Vamos lá. Aqui outro caso que foi bastante conhecido em 2011, com bastante repercussão nacional também, que foi a Operação Sexto Mandamento. Operação Sexto Mandamento que foi deflagrada junto com a Polícia Federal daqui, né? O inquérito hoje foi para a Polícia Federal já, mas envolveu o desaparecimento de várias pessoas, principalmente menores, depois de terem sido abordados por viaturas de PM, né? E a gente teve vários PMs, comandantes afastados, e fizemos análise periciais de várias viaturas, fizemos coletas de DNA de várias pessoas, várias famílias, para poder tentar identificar aí ou alguma relação com o caso, ou tentar identificar algum cadáver aí, né?
Nessa casa viaturas, a gente analisa qualquer tipo de vestígio que possa ser encontrado, desde pelos, material de contato e tudo. E as famílias como referência, né? A gente não, até hoje a gente não tem, a maioria dessas pessoas ainda não foram identificadas, grande parte, né? Grande parte dessas famílias ainda estão nos bancos de desaparecidos. Mas ainda tem muita coisa ainda para se desenvolver, a gente tem muita coisa no laboratório ainda para processar e colocar nesse banco de desaparecidos, incluindo cadáveres ainda que não foram analisados. Bom, aqui é um caso mais antigo, de 2010, bem no início da minha carreira, que também deu bastante repercussão, que foi o maníaco de Lusiânia, deu bastante repercussão nacional. Foi esse indivíduo aqui, né, que ficou envolvido na morte de vários jovens na cidade de Lusiânia, oferecendo troca de dinheiro, coisas nesse sentido, e aí com violência sexual e o homicídio também. E aí ele acabou, eram adolescentes entre 13 e 19 anos, já foram 6. Ele acabou apontando e a gente trabalhou bastante também, tanto na identificação de cadáveres quanto na própria análise. Larissa, na verdade ele foi chamado de serial killer, né? Em função Sim. da quantidade de jovens que ele matava. Sim. E eu, na verdade, eu não me lembro, ele recebia ou era, na verdade, uma psicopatia? Uma Ele chegou a ter psicopatia. acesso? Ele oferecia dinheiro, eram adolescentes que tinham alguma relação, que tinham afinidade homossexual, que eram homoafetivos, eram adolescentes, e aí ele começou a se relacionar com esses adolescentes oferecendo dinheiro em troca de relação sexual, de coisas nesse sentido, e acabou matando esses adolescentes. Algo mais ou menos nesse sentido. Eu sei. Tem uma parte da criminalística, mais especificamente dentro da medicina legal, que é a psiquiatria forense, né? Uhum. E aí a gente tem um psicólogo forense, que é super renomado, que é do Leonardo Faria, que ele trabalha com todos esses... a análise desses caras, né? Principalmente de que a gente chama hoje de psicopatas, né? Com algum tipo de psicopatia. Então, normalmente, criminais seriais, eles passam por essa análise com a psiquiatria forense, sabe? Para entender melhor como funciona. O nosso psiquiatra forense é um dos mais renomados, especializados dentro dessa parte de psicopata, sabe? Então, todos, de modo geral, seriais. O que a gente chama de serial killer, né? Porque, ou killer serial, não só killer, né? Mas serial. Quando comete crimes seriais, são aqueles que cometem o mesmo tipo de crime, né, de uma mesma forma, né? Então, o que a gente chama de crimes em série, né? Pode ser um homicídio, pode ser estupro, crimes em série, seguindo a mesma forma. A gente chama de modus operandi, né? E aí isso aconteceu. Foi esse aqui mais recente, eu acho que vocês viram, é o caso das cabeças encontradas nas portas dos shoppings. Né? Nesse caso aqui, o laboratório trabalhou principalmente na parte da identificação dos corpos mesmo, né? A gente tinha que identificar corpo e tinha que identificar a cabeça. E aí, eram uns loucos aí, né? Que queriam assustar as pessoas. Aqui, depois de a gente contar aqui um pouco desses relatos, é a outra parte que o nosso laboratório está envolvido, né? E que eu pessoalmente amo de paixão, que é a rede integrada de bancos de perfis genéticos. Então, assim, todos os laboratórios não só todos os laboratórios, mas o objetivo do Ministério da Justiça é que todos os laboratórios, hoje são 20, né? Faltam 6 estados ainda para integrar a rede. Fazem parte da que a gente chama de rede integrada de bancos de perfis genéticos. O que significa que todos os laboratórios de DNA forense do Brasil, eles são ligados diretamente ao Ministério da Justiça através dessa rede. E existe um comitê gestor dentro do Ministério da Justiça, formado por representantes da Senasp, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, representantes da OAB, Defensoria de Direitos Humanos, Polícia Federal, representantes das regiões do Brasil, Ministério Público, DEPEN, Ministério dos Direitos Humanos. É um comitê gestor, né, formal. Foi instituído em 2013, tanto o comitê quanto a rede. E o que funciona mais ou menos assim. A gente tem um software
né, que é o famoso CODES, que às vezes a gente vê, ele foi cedido pela polícia do FBI. Então, esses bancos de perfis genéticos, eles chegaram no Brasil através da rede, do Comitê Gestor em 2013, mas já existem no mundo há muito mais tempo, né? O Brasil chegou bem tarde. E então os bancos mais antigos são principalmente do Reino Unido, Chile, Estados Unidos, que já estão há bastante tempo e já tem bastante maturidade no processo. Então, até antes desses bancos existirem, o exame de DNA, como eu falei para vocês, é um exame comparativo. Eu comparo uma coisa com outra coisa. Eu comparo aquele vestígio de sangue com o cadáver. Eu comparo aquele material, aquela saliva do copo com o suspeito e assim vai, né? O sêmen com o agressor. Então, se eu não tenho uma pessoa indicada, se eu não tenho uma autoria suspeita, o exame de DNA não faz o menor sentido. Antes, até então, do banco de perfis genéticos. Porque o banco de perfis genéticos permite a gente fazer a análise desses vestígios que são associados a agressores e colocar esses perfis genéticos no banco. E, paralelamente a isso, né, foi publicada a Lei, então, 12.654, 2012, que permite a gente colocar também o perfil de criminosos no banco. E a gente pode fazer o confronto através desse software, que é o mesmo software que a polícia do FBI utiliza. Né? Então, a gente tem administradores treinados. Então, veio a equipe do FBI, nos treinou e nós que o Brasil está atrás, está bem enganado. Eu acho que a gente está um pouco ali saber em qualquer lugar, em qualquer polícia de qualquer estado nos Estados Unidos ou nos laboratórios com mais maturidade. A gente tem menos perfis genéticos, temos menos tempo de funcionamento, né? Temos uma legislação restrita, porque lá no Reino Unido a pessoa passa na delegacia e se coleta DNA, né? Aqui no Brasil não, o cara precisa ser condenado por um crime hediondo, né? O cara precisa ter uma decisão judicial. Então a lei limita bastante a gente aqui no Brasil. E também nós temos pouco tempo de laboratório, temos um quantitativo pequeno, tendo restrições ainda, poucos peritos, muitos vestígios, e a gente não consegue dar conta de tanta coisa, né? Mas estamos caminhando bem, estamos no mesmo caminho que esses grandes países tiveram, só que estamos atrasados nessa questão de tempo mesmo, né? De cronologia que eu falo. Mas agora, neste exato momento que eu falo, porque é realmente nesse plano de governo, a gente tem um salto imenso, com grandes projetos financiados no Ministério da Justiça, porque nós estamos dentro desse plano de governo, que é o projeto de fortalecimento da rede. E o Ministério da Justiça está financiando tudo o que precisa ser feito para que os laboratórios coloquem toda a população de condenados que se enquadrem na lei dentro do banco e que a gente processe todos os vestígios existentes no laboratório. É meio tópico, porque a gente tem coisa pra caramba para fazer, assim, mas acho que um dia a gente chega lá, né? Não é fácil. Mas é o que o Ministério quer e o que está cobrando da gente. Larissa, e o seu trabalho árduo, né? Visitar o sistema carcerário, não só o seu, mas o seu e da sua equipe. Isso. No sentido que de alimentar esse banco, né? Exatamente. E assim, não é um trabalho só do laboratório. Ele envolve a perícia como um todo. Então, assim, não é a gente hoje que está indo em presídio, né? São peritos de local, coletam pra gente, a gente trabalha. Justamente para que todo mundo em prol de um objetivo comum. O objetivo comum é alimentar esse banco e quanto mais informações tiver dentro desse banco, na verdade, melhor para a sociedade, né? Exatamente. Então, assim, a gente sempre fala, né? O banco de perfis genéticos, ele não é do laboratório. Ele é da Polícia Científica do Estado de Goiás, né? E é assim que a gente chama. É o banco de perfis genéticos da SPTC, da Superintendência de Polícia Científica. Ele é gerido por peritos do laboratório. Ele é alimentado por peritos do laboratório. Mas não é um banco do laboratório. É lá que funciona, mas não é nosso, né? Larissa, e tem muitos já?
Muitos perfis temos, não tanto que a gente tem que ter, né? Temos muito mais para fazer do que o que a gente tem. Mas a gente vai procurando ferramentas para poder aumentar a forma de processamento. O governo tem isso também. Temos grupos de trabalhos formados dentro do governo federal, né? Tem um do qual eu sou coordenadora, que é o Banco de Desaparecidos, e a gente fomenta políticas nacionais para ajudar todos, não só Goiás, mas todos os estados, até a Polícia Federal também que tem o seu laboratório de DNA, para poder alimentar esses bancos e melhorar o processo de investigação, tanto na parte criminal quanto de pessoas desaparecidas. Uhum. E assim, o governo federal está investindo veementemente. Assim. Quando eu falo investindo, é tipo assim, ele compra os equipamentos, compra os insumos, e não é barato, não. A gente está falando de investimento de milhões, tá? Investimentos é realmente algo que ele espera que dê retorno. Uhum. E tem dado. Esse aqui é um encontro da rede, foi o último encontro da rede integrada de bancos de perfis genéticos. Então, aqui estão todos os administradores codes, como a gente chama do Brasil. Né? Tá todo o Brasil aqui. Sou perita de DNA forense que administra o banco de dados, né, do Brasil todo. Hoje eu estou aqui como suplente, administradora titular perita Mariana, que entrou junto comigo, minha amiga, super amiga. E aí a gente está todo mundo junto aqui, dentro de um pró comum e trabalhando da mesma forma. Então a gente segue os mesmos protocolos, os mesmos parâmetros, os mesmos requisitos técnicos, somos auditados da mesma forma. Para seguir um padrão comum, até porque nós compartilhamos os nossos perfis genéticos através de um banco nacional, que é gerido pela Polícia Federal. Então, os nossos perfis genéticos do Estado de Goiás vão para o Banco Nacional, os do Amazonas vão para o Banco Nacional, do Rio Grande do Sul, do Pará e do Brasil inteiro, né? Aqui só mostrando exatamente qual é o objetivo dessa rede, melhorar a segurança pública e identificar criminosos, né? Identificação do DNA é isso, identificar a autoria. Isso aqui mostrando reunião aconteceu no final do ano passado, de divulgação do projeto de fortalecimento da rede, principalmente agora que estamos com o projeto mais forte, nós temos 2 grandes projetos em andamento, né? Que a rede inteira está trabalhando, no Brasil inteiro trabalhando, que é o de condenados e o de processamento de amostras de crime sexual. Então, está todo mundo trabalhando nisso. Aqui, o nosso antigo ministro, Moro, era apoiador fielmente desse projeto, deu muita força nisso. O perito Ronaldo, perito criminal federal, que é o coordenador da rede, do comitê gestor. Aqui, o diretor técnico da Polícia Federal. E aqui é o Guilherme Jackson, que é coordenador da rede integrada dentro da Senasp, que financia todos os projetos e que é perito criminal federal, que inclusive foi um dos responsáveis por trazer essa rede aqui para o Brasil e o software. Aqui é mostrando um pouco do trabalho de coleta de condenados que tem acontecido nos presídios, não é só em Goiás, mas como eu disse, no Brasil inteiro, né? Então, tô todo mundo aí. Aqui é mostrando um pouco dos resultados do trabalho. Então, os trabalhos da rede são divulgados em 2 relatórios anuais, um no mês de maio e outro no mês de novembro. E aí aqui é mostrando resultados do mês de maio, desculpa, né? O último foi em maio deste ano. Então, a gente está aqui com 82 mil registros de material genético e quase 1.500, 1.400 e poucas investigações criminais solucionadas, né, nesse pouco período de funcionamento da rede. Principalmente, o grande avanço da rede foi de 2 anos, 3 anos para cá, né? Então, a gente ainda estava pequeno e agora vai avançar ainda mais, né, com os projetos de andamento. Aqui é mostrando todo o Brasil trabalhando da mesma forma, com o mesmo objetivo. Laboratório de Rondônia, laboratório de Alagoas, laboratório de Amazonas e laboratório do Maranhão. Né? E se vocês puderem ver, lá no começo a gente tinha um laboratório de Goiás. Tá todo mundo igual. E aí, como eu falei para vocês, a gente faz parte do Banco Nacional. O Banco Nacional é gerido pela Polícia Federal, compartilha os perfis do Brasil inteiro, que estejam relacionados a qualquer tipo de crime, tá? Então, não é só crime de homicídio que entra aqui, então entra estupro, que é a maioria, inclusive, é patrimônio, então é qualquer vestígio que esteja relacionado ao agressor. Eu acho que tem algum áudio ligado de alguém aí que tá um fundo de rádio.
Aí. Ó, tu quer pedir para desabilitar? É a Tamara. Tamara, desabilita pra Aí. gente, por favor. O torno está cortando E é... material desnecessário, Obrigada. deixando um cabo aderente que não vai voar da sua mão em Ainda, combate. ainda tem um rádio. Vamos falar mais alto que o rádio. Acontece, acontece. Bom, então esse banco a gente manda esses vestígios, esses DNAs, né, de agressores, que sejam atribuídos ao agressor, dos condenados, e temos paralelamente também um banco de desaparecidos. Então, o que eu vou fazer agora é prender isso na bancada e com lixas e com um pequeno mandril que Ei, eu meu tenho, Deus, ó o rádio, né, ou a televisão. que ele caiba no encaixe direitinho. Bom, esse caso aqui foi um caso resolvido pelo Banco Nacional, é um super exemplo da funcionalidade do banco. Esse aqui é um caso que deu super repercussão também, é um caso de 10 anos, é o caso da Raquel Genofre, é uma criança pequena, aí, essa menina aqui, que foi encontrada morta dentro de uma mala na rodoviária de Curitiba, né, no Paraná, no estado do Paraná. Então, foi encontrada uma mala com uma criança morta dentro da rodoviária. Identificou-se, viu que se tratava da Raquel Genofre. O caso deu muita repercussão a nível nacional, no estado então, e aí fez os exames e viu também que tinha uma violência sexual, né? E aí o laboratório de DNA do Paraná identificou um perfil genético também aí na criança, um perfil genético masculino na cavidade vaginal aí atribuído a sêmen. E aí, como eu falo para vocês, né, principalmente quando você detecta um estupro, a prova mais forte que existe ali é o DNA nesse caso, né? E aí precisava achar quem era o dono daquele DNA que foi encontrado nessa criança, desse DNA masculino. A polícia do laboratório do Paraná analisou mais de 100 suspeitos encaminhados. Nenhum deles coincidia com esse perfil genético. Depois que o Paraná conseguiu o banco de perfis genéticos também, ele colocou o perfil genético, esse perfil genético encontrado nessa criança. Então, no banco, né, inseriu isso no banco do estado do Paraná e foi para o Banco Nacional. E é um caso aí mais de 10 anos sem solução, né, que foi extremamente arrebatador. Assim, era o caso, né? E aí, agora, com o projeto de condenados, principalmente no ano passado, que entrou aí mais de 10 mil condenados dentro do banco de perfis genéticos. Foram 10 mil, acho que muito mais, porque só o estado de São Paulo eram 10 mil. Então, acho que foi aí pelo menos uns 30, 40 mil condenados, eu não tenho noção do número exato, que só em 2019 foram inseridos no Banco Nacional. São Paulo, que tem a maior população carcerária do Brasil, teve uma meta de 10 mil condenados inseridos, só em 2019. E aí o Banco Nacional apontou a coincidência, então, do perfil genético masculino, né, do sêmen encontrado nessa criança, com o perfil genético de um cara preso, condenado por um outro crime lá no estado de São Paulo, né? Então tinha um cara cumprindo pena por algum crime, nada a ver, nada relacionado, lá preso no interior lá do estado de São Paulo. E aí esse cara, então, houve a coincidência dele, né, diante dos fatos impossível negar, né, não tem como negar, ele acabou confessando, porque é impossível ele negar essa prova técnica. E aí ele foi condenado já dentro da prisão, né? Essa é a ideia. Isso acontece bastante com a gente, sabe? A gente identificar autores dentro dos presídios, né? Exatamente por causa disso. E você fala do banco e você já dá o exemplo prático da importância do cruzamento dos dados dentro do banco, porque se não fosse o banco, nunca ia achar. Como é que ia achar alguém que praticou numa comarca totalmente diferente de onde, na verdade, ele está, num ciclo vicioso, porque comete um crime aqui e em muitos casos, infelizmente, como continua, muda de cidade, mas não muda de vida, né? Infelizmente, né? Em muitos casos. Sim. Então, assim, que banco, assim, que importante o papel desse banco, né? Lindo e maravilhoso, amo. Lindo. Porque é fantástico.
Assim, a gente está falando que se tem exemplo de crime contra a vida, mas o caso mais famoso que a gente conseguiu aqui em Goiás, que deu uma super repercussão, foi o caso do estuprador serial, o Wellington, que a gente pegou com mais de 30 vítimas. Um dos maiores seriais que tem, que o Brasil já teve, que o mundo já teve. Totalmente descoberto através do banco de perfil genético, sabe? Então, foi uma investigação que a gente começou, que não eram inquéritos totalmente relacionados, em delegacias diferentes, em cidades diferentes, e a gente conseguiu ligar eles todos ao mesmo agressor. Jogou no banco genético lá e conseguiu achar o Wellington. Exatamente. Não, a gente não tinha o perfil do Wellington. A gente tinha coincidências de perfis genéticos de vítimas, de agressor. A gente não sabia quem era o dono do DNA. A gente só sabia que existia um agressor comum. Alguém que estava violentando mulheres por aí, desde 2006 até 2019, né? E aí a gente conseguia, inclusive, traçar históricos, porque existiam intervalos, né? Existia um tempo, existiam delegacias, então dava para traçar a rota de onde aconteciam os casos. Tudo e aí a delegacia recebe essas informações, começa a juntar com outras informações para casar modus operantes, vai atrás de outras diligências e conseguiram chegar nesse cara, né? Acho que foi através de uma das vítimas que o laboratório identificou e aí conseguiu, através do celular, foi rastreando e chegou nesse cara, que também era foragido de um outro crime no Mato Grosso, relacionado com estupro também, e homicídio, e aí conseguiu-se, então, identificar, e até hoje a gente vai achando mais vítimas dele lá no laboratório. E aí, esse caso mesmo do Wellington, ele recebeu um reconhecimento internacional, ficou entre os maiores, as 17 principais investigações, maiores investigações realizadas através de bancos de DNA no mundo, né? E se a gente for pensar, isso é bastante importante, porque a gente está falando dos maiores bancos do mundo. O Brasil ficou em primeiro lugar no caso da Polícia Federal, que foi o do roubo do Prosegur também, que deu bastante repercussão. Depois eu até mandei já o link para a Cris, deu uma amostra para você, para mandar para vocês, né? Para vocês entenderem como é que funciona, como é que foi esse trabalho. E aí, eu queria agradecer, estou aí à disposição para dúvidas, perguntas. Se quiser tentar perguntar de outras perícias também, se eu souber responder, eu posso tentar, né, de outras áreas, apesar de não ser a minha especialidade. Larissa, a gente te agradece, assim, de forma só elogiando mesmo, né? Não tem palavras para expressar nossa gratidão de verdade, né? Por você ter tantos compromissos e, assim, principalmente sai do trabalho, vai para casa, né? Tem filhos e tudo, mas, assim, se dispôs de forma muito humilde, muito delicada e dedicada. Então, assim, nós agradecemos muito. Eu estou aguardando aqui, ver se alguém vai mandar alguma dúvida. Eu acho que o Celso. Celso, você vai querer tirar alguma dúvida com isso? Agradecendo, na verdade, todos só agradecendo mesmo. O Celso aqui. O Yuri pergunta assim, ó. Nós sabemos que o papel da perícia é muito importante e relevante, né? E aí eu falei do papel dos curiosos, né? Que muitas das vezes atrapalha muito. E falar em curioso e não lembrar da mídia, a gente não tá falando direito. E aí o Yuri fala assim, todas essas perícias, né? Todas que você já participou durante esses mais de 10 anos aí de prática, tem muita mídia que está envolvida. E aí, isso atrapalha? Ele queria saber se sua opinião, se o papel da mídia atrapalha. Então, atrapalha em certo modo porque, assim, vem a cobrança maior, né? Normalmente, casos de repercussão envolvem uma cobrança maior. Quando a gente fala repercussão é repercussão na mídia mesmo. Tem coisas que não podem ter repercussão na mídia. Por exemplo, a gente tinha investigação do serial
no caso do Wellington, por exemplo, em andamento já há bastante tempo. Mas esse era um caso que não podia ter divulgação, porque a gente tinha um serviço de inteligência envolvido. Se a gente, de repente, coloca na mídia que está havendo uma investigação desse tipo, isso pode atrapalhar a investigação. Então, tem casos que têm que ser tratados como sigilosos, são sigilo. Isso não deve, tanto pela Polícia Civil quanto pela Polícia Científica. Então, existe lei, portaria que nos assegura trabalhar com isso. Então, a gente trabalha com sigilos de informações. Agora, sim, tem coisas que a mídia não tem como não ver, né? O caso do Danilo, o caso do homicídio de uma pessoa popular. Então, assim, só que as informações de investigações de andamento, muitas vezes, não podem ser divulgadas. Então, assim, e é dever da gente garantir isso. Então, assim, tem que segurar a onda e a gente sempre tem isso muito bem estabelecido. Dentro da carreira, para quem quer seguir carreira policial, tem que saber que tem hora de falar e tem hora que não fala. Eu conheço a Cris há muito tempo, muito antes de ser perita. E aí, uma coisa que ela normalmente não me vê falando sobre assunto de trabalho, porque eu não converso. Então, assunto de trabalho é para ser conversado com pessoas de trabalho, né? E é assim que a gente precisa saber. E as pessoas pressionam bastante a gente nessas informações. Então, assim, a mídia é importante em alguns momentos, é importante para divulgação do trabalho, para fortalecimento do trabalho, para reconhecimento, né? Porque todo ser humano precisa de reconhecimento. É nato do ser humano. Para apoio mesmo da própria sociedade em relação ao próprio trabalho da perícia, da polícia. Então, tem coisas que a mídia é importante. E, às vezes, até divulgação de trabalho, né? Então, assim, no caso, por exemplo, você divulga a cara, a primeira coisa que a gente fez com o Wellington, no caso, foi coletivo mostrando a cara dele. Claro. Então, por que é importante? Para que outras vítimas possam reconhecer ele também e entrar com essas denúncias. Então, tem o papel bom e o papel ruim. É saber lidar com as duas coisas, assim, né? Então, tem hora que ajuda e tem hora que atrapalha. Até mesmo porque, né, Larissa, você já me disse que alguns repórteres fazem bem que uma campanha lá na porta, né? Ficam lá. Tem gente que acampa, literalmente acampa. Ficam lá, né? E aí é ruim, né? Você não consegue nem transitar ali direito no seu trabalho. As pessoas realmente, às vezes, pegam, assim. Mas a gente tem toda uma política de como lidar com isso, sabe? Não é algo que é feito de qualquer forma, né? A gente também não, a gente tem restrições quanto à divulgação de informações e como elas devem ser repassadas. Não, ótimo, Larissa, a gente só quer te agradecer mesmo, muito obrigada, assim, né? Você merece também aí um descanso agora e que realmente Deus possa abençoar você no seu trabalho, né? É uma carreira brilhante, é uma carreira muito bonita. Eu conheço a sua carreira, né? Sei que esse banco de perfis aí tem muitos dedinhos seus aqui no estado de Goiás. Então, assim, que Deus abençoe, viu? E gostamos muito, tá? É tanto que não é a primeira vez que eu tô te chamando, né? Para essa turma mas você já participou em outra turma comigo. Então, assim, é um prazer mesmo, assim, imenso. E, ó, o Vitor, ele diz, olha, sem questionamentos, apenas queria agradecer pela palestra bastante interessante, explicativa, aula muito interessante, ótima aula, a Paula fala, gostei muito do papel, muito interessante o papel do perito. Então, assim, muito obrigada mesmo, de verdade. Deus abençoe você. Amém. Tá? Um forte abraço. Forte abraço. Sucesso para todo mundo. Valeu. Professora, seu áudio está desligado. Nada. Então, eu quero dizer que eu agradeço a todos que estiveram presentes, né, aqui nessa
nesse momento em que nós podemos ter um pouco mais de esclarecimento a respeito da importância do papel do perito, principalmente para verificar os vestígios. Agora nós sabemos do banco, né, de perfis genéticos, que na verdade é um trabalho em que a doutora Larissa está muito presente de longa data. E eu quero, assim, na verdade, perguntar se há mais alguma dúvida ou se a gente já pode encerrar. Ok. Como não há nenhuma dúvida, ótimo, Juliana. Boa noite a todos e até a nossa próxima aula. As questões já estão no AVA e também tem texto para leitura para que vocês possam fazer. Boa noite a todos.